Fala, meus caros, bom dia pra vocês. Bom, vídeo diferente hoje. Começando aqui correndo. Queria fazer pelo menos 4 km. Bora. Na moral, cansadão. Acho que não vai dar não, viu? 1 quilômetro já foi. Eu não sou um mestre na corrida não, velho. Na moral, morro muito. Você é doido. Por isso que eu tô treinando, né? Vou fazer uma caminhadinha aqui agora pra não morrer, né? Porque, meu Deus. Consegui. Caraca, tô morto, velho. 4 km, vai dar um pouquinho mais que 4, porque eu tô um pouco longe de casa ainda. Mas o que eu vou fazer alguns exercícios agora. Correr é uma experiência interessante, porque ao mesmo tempo que você tá querendo fazer um pouco mais, correr um pouquinho mais, você tá o tempo inteiro se convencendo que você deveria parar, descansar. E aí você fica um conflito interno, né? Corro mais, para um pouco, descanso. Corro mais, para um pouco, descanso. Sem dúvida é gratificante quando você acaba de correr e você sabe que você se desafiou. Começa o seu dia animadão, entendeu? Isso já dá um boom no seu dia. Como você pode ver, tá de manhã ainda, então tem muita coisa para acontecer. E já começar o dia fazendo exercício, eu particularmente gosto pra caramba. Parece que tem dia que você consegue fazer 50 passos, tem dia que fazer 3 é um sacrifício. Uau! Vou dar uma caminhadinha aqui agora. Vou sentar aqui pra gente trocar uma ideia. Tem um formigueiro aqui, mas tem uma distância segura. Gente, então, eu postei aí recentemente que corpo em movimento é igual a mente em movimento. E cara, estou tentando aplicar isso na minha vida, né? E é muito interessante ver quão verdade essa frase é. Porque tem até uma máxima filosófica que é da seguinte maneira: mente sã em corpo são. Não tem como você pensar, sei lá, estudar, que é o foco aqui do canal, né? Falar sobre estudos e tal, leitura. Não tem como você aproveitar 100% das suas atividades se você não está minimamente bem, se o seu corpo não está funcionando como deveria, se a máquina do seu corpo, né? E a gente precisa fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, tudo isso, se hidratar principalmente. E tudo isso vai influenciar diretamente na sua leitura, vai influenciar diretamente no seu foco, na sua concentração, na sua memória. Por isso que eu falo às vezes sobre exercício físico, né? Recentemente eu até vi um vídeo de um neurocientista, ele falando sobre a influência que tem as atividades no seu momento de trabalho. Ele mostra até ali uma rotina ideal, digamos, uma rotina matinal ideal, como é que ele faz. Então ele acorda, ele retarda a cafeína, né? Ele não toma café exatamente na hora que ele acorda. Se eu não me engano, o neurocientista chama Andrew Bauman. Ele retarda a cafeína, ele vai fazer alguma atividade física e depois, quando ele chega, ele come e ele começa, tem ali o seu momento de trabalho, de criação, né, de criação de artigos, de vídeos para o YouTube e tudo mais. Então é interessante tentar aplicar isso. Primeiro, acordar e não tomar café logo de manhã, né? Você tomar água aí, tomar alguma coisa, mas o café não, por causa que não faz bem para o seu cérebro.
depois você faz alguma atividade. Eu gosto de fazer atividade física de manhã porque parece que a manhã predispõe o resto do meu dia. Então, se eu tenho uma manhã boa, praticamente o resto do meu dia também vai ser bom, entendeu? É isso que eu tenho na minha mente. Então, se eu consigo fazer minhas atividades de manhã, se eu consigo fazer o que eu não quero de manhã, parece que isso já ativa o meu dia, digamos. Deu pra entender? Não sei se você é assim também, mas parece que o dia será melhor. Em contraposição, né? Ao contrário, o contrário também é verdadeiro. Aquele dia que eu acordo na preguicinha, pego o celular aí pra ver alguma coisa, fico no Instagram, sei lá. Parece que o resto do dia também é assim. O resto do dia eu fico menos disposto para fazer as coisas. Não sei se é assim com você, mas é assim comigo. E tem aquele negócio, aquele ditado que é assim: se você tem que engolir um sapo todos os dias, escolha fazer pela manhã. Se você tem que engolir 2 sapos todos os dias, coma o maior primeiro. Ou seja, se você tem que fazer algo difícil, algo chato, algo que você não gostaria de fazer, faça pela manhã. Se você tem várias coisas que você não gostaria de fazer, faça a pior primeiro. Isso é útil e isso funciona muito bem. E é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Agora bora pra casa que eu tô ficando com fome já. E um detalhe, né? Nos últimos dias eu tô fazendo exercício sem música. Parece que a gente fica mais presente, mais ativo. Nossa cabeça pensa melhor. Cara, eu tô tendo muitas ideias, principalmente para conteúdo aqui. Tô refletindo bastante nesses momentos de atividade em que eu não escuto música. Então, às vezes, dar um tempo aí no ruído exterior pode te ajudar também. Deixar sua mente mais presente, né? A gente tá o tempo inteiro vivendo o agora e vivendo em outro lugar. E quando a gente faz esse exercício de 100% presente, é realmente muito benéfico. Cara, isso que eu tô falando não fará sentido para você enquanto você não testar, enquanto você não implementar isso na sua vida de forma prática. Então, tudo que eu falo, tente aplicar, veja o que serve para você e o que não servir, descarte. Olha a gambiarra que eu tive que fazer para apoiar o celular. Eu acabei bebendo muita água no caminho e eu não conseguia apoiar o celular. Eu tive que encher a garrafinha de terra para conseguir apoiar o celular e conversar com vocês. E ele tinha beijado ela, né? Uai! Who are you people? I guess. What the... Meu Deus. Barulheira. Então, gente, como vocês puderam acompanhar aí um pouco da minha manhã, um pouco de exercício, comer. Hoje saiu... Hoje não, né? Esses dias aí saiu o trailer de Ruptura, uma série que eu tô assistindo com meu irmão. Vocês viram aí a nossa reação. Mas enfim, eu falei um pouco aqui com vocês sobre essa relação, né, entre movimento e inteligência, movimento e foco, e, enfim, ou seja, você precisa manter-se movimentando, fazer exercício e tudo mais, para que você desenvolva ainda mais a sua parte de estudos, né? Claro, esse canal, meu foco aqui é sempre falar sobre estudos, então eu estava lendo, um dos livros que eu estou lendo, relendo, revisando, como vocês bem sabem, é A Vida Intelectual, do Sertilanges. Esse livro é sensacional, inclusive ele pode ser seu, é só preencher aqui umas coisas que eu vou colocar um link aqui na descrição. Tô querendo preparar um conteúdo ainda melhor e preciso da sua ajuda. Então você preenche aí as perguntas, responde aí as perguntas e você já vai estar participando, porque eu vou sortear esse livro para alguém. E olha só que engraçado, justo hoje eu cheguei aqui nessa parte que ele fala disciplina do corpo. E é muito interessante porque
ele coloca uma citação de Platão que ele fala que quando pensamos, pensamos com todo o nosso ser. Isso significa que não tem como você pensar bem, desenvolver essa área da sua vida, se existe um grande defeito em alguma outra área. Por exemplo, se você é uma pessoa muito sedentária, não tem nenhum cuidado com a sua saúde, né? É bem provável que a parte do estudo seja um pouco mais difícil do que já é naturalmente. Eu não estou falando que se você faz exercício, estudar é super fácil. Muito pelo contrário, estudar é difícil, ler, manter a atenção, manter a concentração, tem um grau de dificuldade de fato. Só que eu estou falando é que ao não fazer essas coisas, ou seja, ao não levar a sua vida de certa forma harmonizada, né? Por exemplo, não existe isso de dividir sua vida em blocos separados. O mesmo João que vai para a faculdade é o João que grava esses vídeos aqui no YouTube, que é também o mesmo João que vai para a academia. Ou seja, eu preciso manter um certo equilíbrio entre todas essas áreas da vida. Não tem como eu estar muito mal em uma área, ser uma péssima pessoa, sei lá, uma pessoa que trai a mulher, que não cuida bem dos filhos, mas que é um ótimo médico. Não é assim que funciona, entendeu? A ideia que tem aqui no livro e que eu quero passar para vocês também e que eu tento aplicar na minha vida, obviamente, é sempre desenvolver as coisas de forma harmônica. E aí você percebe que um lado da sua vida, obviamente, vai influenciando no outro. Um lado vai ajudando no outro. Diria também o Platão que a saúde da alma é a virtude. Ou seja, uma vez que a gente se torna virtuoso, com hábitos virtuosos, a nossa alma engrandece. E uma alma defeituosa, uma alma doente, se traduz em ações viciosas. Deu para entender? Ou seja, você não consegue manter bons hábitos. Estou tomando um cafezinho aqui que já tá de tarde. Tá dando para entender aí? É bem interessante essa perspectiva. E bom, vocês viram aí, eu sempre fico com um caderninho onde eu faço minhas anotações. Bom, basicamente isso. E assim, o ato de estudar não termina quando você fecha o livro, né? Se você é um estudante, você tem que ser estudante o tempo inteiro. Você tem que fazer de tudo um pouco para que você fortaleça todas as suas áreas. Então, se para fortalecer sua área de estudante você precisa fazer exercícios, se isso ajuda, então é bom que você faça. Se você precisa se alimentar bem, saudavelmente, é bom que você também o faça. Precisa dormir bem? Ok, também durma bem, enfim. Deu para entender aí mais ou menos a ideia, né? Bom, basicamente esses são os ensinamentos de hoje, né? Mantenha seu corpo em movimento para que você consiga manter a mente em movimento. Tentemos aplicar na nossa vida a máxima corpo são e mente sã. Trechinho aí que eu tirei da Vida Intelectual, mais uma vez inspirando mais um vídeo. Outro livro que eu tô lendo agora pela primeira vez, né? É este aqui. Eu não mostrei aí para vocês, mas chama O Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva. O nome é bem sugestivo, né? Ceticismo da Fé. É basicamente o Rodrigo Silva mostrando algumas perspectivas, não com uma incerteza sobre a fé, mas partindo do pressuposto de que, cara, devemos considerar todos os lados. E por que a fé seria o lado certo, digamos, né, se podemos usar essa palavra. Realmente ele fazendo uma investigação sobre a fé, sobre Deus, sobre tudo isso, e mantendo sempre esse espírito ceticista dele, né? Ele fala que ele é bem cético em relação a muitas coisas, e com a fé dele não é diferente. Então ele sempre está se fazendo perguntas e buscando essas respostas. Ele nunca... Bom, embora ele mantenha a sua fé, ele sempre tem algumas perguntas, aquela pulga atrás da orelha. E isso é interessante, né? Na verdade, não diminui a fé dele, muito pelo contrário. Essa busca por respostas é o que, na verdade, fortalece a fé dele. Então, é isso que fala, é mais ou menos isso que fala. Eu estou muito no começo ainda aqui. Olha, na página 50. Olha o tamanho, né? Olha a grossura do livro. Deixa eu ver quantas páginas. As 500 páginas, então... Eu estou muito no começo, 10% do livro ainda, mas já está sendo muito interessante, tem muita referência, tem muita citação interessante. E é legal porque ele não faz citação unicamente dessa área teológica, né? Ele pega pessoas que intelectualmente são diferentes dele. Por exemplo, ele cita frases de Karl Marx,
Bom, embora ele não seja comunista e não goste da ideia do comunismo, ele pega as coisas boas até mesmo daquelas pessoas que ele não gosta. E isso é um princípio genial, né? Bom, qualquer um que quer desenvolver uma vida bem vivida, ele precisa saber pegar a verdade onde ela estiver. Se a pessoa fala algo bom, cara, não importa quem é essa pessoa. Se ele falou algo de bom, eu devo acrescentar isso na minha vida. E deu para perceber que o Rodrigo Silva faz isso muito no decorrer desse livro. É um interessante, sugiro a leitura aí para quem tiver o interesse. Tem links aqui na descrição se você tiver interesse. Ah, lembrando que para você concorrer a este livro aqui, A Vida Intelectual, sem dúvida é o livro que mudou a minha vida. Tem o link aqui, é um formulário para eu te conhecer melhor, obviamente. Então você preenche esse formulário, já vai estar participando aí do nosso sorteio. Tem links desses livros também, caso você queira comprar algum deles. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Deixa aqui qualquer sugestão de vídeo. Bom, até mais.